que é e quais são as cores base, o que é e quais são as nuances, como dar a nomenclatura e saber qual é a numeração de cada uma dessas cores e como a gente pode usar a estrela de Oswald para ajudar a gente aí no dia a dia do salão. É exatamente sobre isso que nós vamos falar na aula de hoje, a terceira aula desse nosso mini curso de colorimetria teórica aqui no canal. Então já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e vamos embora começar a nossa aula de hoje. Olá, sejam todos muito bem-vindos de volta a esse canal. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Bruna Bortolassi, sou cabeleireira e colorista e decidi trazer aqui para vocês um mini curso teórico de colorimetria, onde vocês vão ver a parte básica até aí a parte intermediária da colorimetria capilar, por enquanto na teoria, e se tiver uma boa repercussão, eu trago aqui também as aulas práticas. Se você gosta desse tipo de conteúdo e também de aulas com passo a passo completo em clientes reais, não se esquece de já deixar seu like aqui para o YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo e também de comentar aqui embaixo o que mais você gostaria de ver por aqui, certo? Então, sem mais enrolações, bora lá para nossa aula de hoje. Bom, as cores base representam basicamente as cores naturais do cabelo. E por que eu fiz assim entre aspas? Porque as cores cosméticas, né, também podem representar cores naturais. Então, quando a gente vê lá as tintas, né, nós temos tanto cores naturais como base, quanto as nuances. As cores base são representadas por aquelas colorações que o número vem antes da barra e depois da barrinha a gente tem o número 0. Então, 1/0, 2/0, 3/0 e assim por diante. Já as nuances são os números que aparecem depois dessa barrinha, ou seja, 7/7. Esse segundo 7 é uma nuance. 7/4. Esse 4 é uma nuance. A nuance nada mais é que um fundo, um reflexo diferenciado que a gente consegue dar nas tonalidades dos cabelos. Mas, Bruna, cabelo natural, sem química, não tem nuance? Claro que tem, mas nós temos as cores base, cores naturais ou cores puras e as nuances e reflexos, e você vai entender isso ao longo aqui dessa aula, ok? Um exemplo, né, bem legal aí de nuance é quando nós vemos os cabelos ruivos. Nós temos inúmeras tonalidades de ruivos diferentes e essas tonalidades podem ser alteradas de acordo com a base do ruivo, mas também de acordo com a nuance do ruivo. Por exemplo, se eu tenho um 7/4, eu tenho um loiro médio ou loiro natural acobreado. Mas se eu tenho um 7/43, eu tenho um loiro natural ou loiro médio acobreado dourado, ou seja, eu altero um pouquinho ali o reflexo que eu tenho. E essa é a principal diferença aí entre as bases e as nuances. Tirando isso, também vale lembrar que as cores base, aquelas que vêm /0 e não tem nenhuma nuance adicionada, tem um poder maior de cobertura de cabelos brancos. Então, quando a gente vai colorir cabelos brancos, é muito interessante utilizar aí pelo menos meio tubo de coloração base ou coloração natural junto na mistura para garantir 100% de cobertura de brancos. Nas próximas aulas nós vamos falar sobre as colorações de cabelos brancos, de cabelos naturais, de cabelos já tingidos e também da diferença entre tonalizantes, colorações e matizadores, ok? Então vamos com calma que nessa aula aqui a gente vai falar mais sobre as cores e as suas nomenclaturas. Além disso, a estrela de Oswald também é uma ferramenta muito importante para nós cabeleireiros podermos trabalhar no dia a dia com segurança. Ela nos mostra nada mais, nada menos que
toda a cartela de nuances que nós podemos utilizar, além de nos mostrar qual cor neutraliza qual. E como você vai saber disso? Cores opostas se neutralizam. Se você der uma olhadinha aí, você vai ver que o roxo, ou lilás, ou violeta, ou irisado, que é exatamente a mesma cor, tá? Está oposto ao amarelo. Você nunca viu aquela loira usando um shampoozinho roxo para tirar o amarelado do cabelo? É justamente porque o roxo neutraliza o amarelo ou o dourado, certo? E assim vai funcionar para todas as cores opostas, ok? É muito importante você entender também que os números da estrela de Oswald, ou seja, das nuances, são diferentes dos números das cores base. Então, o 8 na cor natural não é a mesma coisa que o 8 na nuance. Precisamos ficar muito atentos a isso. Então, vamos lá conhecer quais são as cores bases, os números delas e como a gente dá a nomenclatura correta para essas cores. Bom, como eu já citei antes aqui nessa aula, as cores bases são representadas por um número /0, ok? E quais são esses números? Nós vamos ter o 1/0, que é o preto, o 3/0 castanho escuro, 4/0 castanho médio, 5/0 castanho claro, 6/0 louro escuro, 7/0 loiro médio ou loiro natural, é a mesma coisa, ok? Dois nomes diferentes. 8/0 loiro claro, 9/0 louro claríssimo e 10/0 louro ultra claro, certo? E aí, o que acontece? Qual que é a lógica entre esses números? Quanto maior o número, 8, 9, 10, mais clara é essa cor. E quanto menor o número, 1, 2, 3, mais escura é essa cor. Nós chamamos de cor rasa cores claras e cores profundas, cores escuras, certo? Isso é muito legal porque às vezes estão assistindo um curso aí, algo assim, escuta esse termo, uma cor rasa, uma cor mais escura, eu vou dar mais profundidade nesse cabelo. Vocês entendem o que está querendo dizer, se é para clarear, se é para escurecer, certo? Isso é legal de vocês saberem, justamente porque existem profissionais que usam muito aí esses termos, tanto aqui na internet quanto em cursos presenciais, ok? Vale lembrar também que em algumas marcas essas numerações são mudadas, certo? Por exemplo, normalmente nós teríamos, o 7 como loiro natural. Então, se eu quero um ruivo, um 7/4, eu teria um louro natural acobreado, por exemplo. Mas na Igora, vou usar a Igora como exemplo aqui de marca, tá? Mas podem ser outras marcas também que acontecem, isso são pouquíssimas, tá? Mas muito importante que você conheça a marca que você está trabalhando no seu salão. Mas na Igora, por exemplo, nós vamos ter um 9/7, tá? Então é muito importante ficar atento que esse 7 aí da Igora, que é a nuance, a gente já vai falar de nuance daqui a pouquinho, ele é um acobreado, mas esse 9/7 vai dar o mesmo resultado que um 7/4 de uma coloração que usa as numerações tradicionais. Por isso, converse com seu representante e pesquise muito bem sobre a marca que você está utilizando no seu salão. Do mais, no geral, as marcas seguem as cores e as numerações e também as nomenclaturas padrão nas suas tintas. Vale lembrar também, mais uma dica aqui, não levar em conta os nomes fantasia das tintas. Por exemplo, se eu falar um cabelo chocolate, fica muito vago. A gente entende que é um marrom, cor de chocolate. Mas e aí? É 7/0? É 6/0? Que chocolate é esse? Então, muito importante não levar muito em conta essa parte. Assim como os ruivos, A gente tem diversos tons, profundidades e alturas de ruivos diferentes. É importante ficar atento a isso também, ok? As nuances e reflexos
vão mudar um pouquinho essa história. São representados pelos números que vêm após a barra, né? Então, 7/4, como vocês já ouviram eu falar aqui, esse 4 não é mais castanho médio ou castanho natural. Esse 4 é cobre na nomenclatura normal, certo? E aí, qual vai ser, né, a numeração correspondente a cada cor? Você pode usar a estrela de Oswald, tá? Para estudar isso aqui e também no dia a dia no salão, caso haja alguma dúvida, mas eu vou cantar os números aqui para vocês. O 1 é azul ou cinza, o 2 roxo ou irisado, o 3 amarelo ou dourado na nomenclatura da colorimetria capilar, o 4 é laranja ou cobre, o 5 é o acaju, ou seja, é a mistura do vermelho com o roxo, tá? O 6 é vermelho puro, tá? É diferente do acaju, ok? O 7 pode ser verde ou pode ser marrom. Nós vamos falar mais sobre isso nas próximas aulas, ok? O 8 é pérola ou perolado e o 9 é prata, certo? E aí, como que eu vou dar a nomenclatura dessas cores compostas? Se eu tiver 6/7, esse 7 é marrom. Então, eu tenho 6, que é a base, louro escuro, barra 7, marrom. Louro escuro, marrom. Sem segredo, certo? Ai, Bruna, mas e se esse número for composto? Por exemplo, 5, 4, 3. Eu vou ter um 5, que aqui é castanho claro, não acaju, porque ele tá antes da barra. Então, barra 4, agora uma nuance, então não é castanho médio, ele é um cobre. Então, temos 4 de cobre e 3 de dourado. Então, eu vou ter um castanho claro, acobreado, não laranja, acobreado, dourado e não amarelo, certo? E assim eu vou seguir, né, com todos os nomes dessas colorações. É só compor o nome certinho ali, em seguida um do outro. Mas para não ter dúvida, é legal sim sempre conferir o número da coloração, verificar a tabela de cor da marca que você usa e, claro, sempre conversar com o seu representante. Além disso, a estrela de Oswald você pode imprimir, colocar ali na porta do seu armário, do lado de dentro, né? Para que você confira no dia a dia do salão, principalmente quem tá começando ou quem tem aí muita dificuldade, né, com essa parte de colorimetria, tá? Vale lembrar também que a nuance nada mais é que um reflexo apresentado pelo cabelo que se destaca principalmente quando esse cabelo é exposto à luz, ainda mais se for a luz natural, ou seja, a luz do sol. Vocês já viram aquele cabelo bem preto? Quando a pessoa tá no sol, parece que ele tá azul? Isso é a nuance do preto azulado, por exemplo, certo? Então é muito legal aí a gente ter essa percepção, né, da diferença entre a cor base e a nuance, ok? No caso das nuances, não é diferente das bases. Algumas marcas mudam sim o nome da coloração e a cor da coloração de acordo com os números. Um bom exemplo para vocês é que a Vela trabalha com o 4 nuance como vermelho e não como cobre. Então é muito importante ficar de olho nesses detalhezinhos aí, ok? Como eu disse anteriormente, a maioria das marcas trabalha com padrão, isso vale para o mundo inteiro, mas uma ou outra ali tenta dar uma mudada para dar uma diferenciada, então a gente precisa ficar esperto. As numerações das colorações, além de nos indicar a cor e a altura de tom desse cabelo, também vai nos mostrar a intensidade dessa coloração. Como assim, Bruna, a intensidade dessa coloração? Bom, se eu tenho um tubo inteiro só de base, sem nuance, por exemplo, um 6/0, eu tenho
100% de cor base, certo? Um tubo inteiro de cor base. Agora, se eu tenho um 6/3, eu tenho 50% de cor base e 50% de nuance, né? Meio a meio. Por isso, a intensidade dessa base não é tão potente. Assim, o poder de cobertura de brancos, por exemplo, é reduzido. O truque para resolver isso vocês vão aprender nas próximas aulas, mas é importante que você entenda essa diferença. Mas e quando eu tenho duas nuances juntas? Aí vai depender. Se eu tiver, por exemplo, um 6/33, eu vou ter um loiro escuro, dourado, intenso. O fato de eu ter o 3 repetido duas vezes, né, 33 depois da barra, indica que eu vou ter um dourado mais intenso, que ele vai aparecer mais nesse cabelo. Se eu tiver dois números diferentes, então eu vou ter proporções diferentes de dourado. Por exemplo, eu vou ter 50% de base sempre, tá? Então, 6/34. Eu vou ter 50% de 6, certo? De base. Vou ter 30% de 3. Então, 6 é 50. 3 é 30. Falta o 4. Para dar 100%, quanto tá faltando? Não deu já 80 aqui? 50 mais 30, 80. Faltam 20%. Então, esse 4 vai significar 20%, certo? Então, é importante você saber que o dourado vai se ressaltar muito mais do que o cobre nesse caso, ok? Então, a regra vai ser sempre a mesma. Tubo de 6/0, 7/0, 8/0, 1/0, 100% de base. Tubo de 1/3, 2/3, 3/3, 50% de base, 50% de nuance. Tubo de 6/34, 5/34, 7/34 vai ser 50% de base, 30% do primeiro número e 20% do último número. Isso também vai interferir na cor e no resultado final do cabelo que você está fazendo. Então é muito importante prestar atenção nisso daí, tá bom? Se você quiser treinar, praticar e testar essas diferenças, recomendo que você pegue mechinhas soltas de cabelo mesmo e faça os testes em casa com água oxigenada diferentes, com tempos de ação diferentes, para você conseguir ver por si próprio as diferenças dessas nuances. É um teste bem legal e ninguém aí vai correr risco de sair com o cabelo manchado, né? Afinal, são só testezinhos de mecha soltos já de cabelos que foram cortados, tá bom? E se você gosta desse tipo de vídeo, tá gostando desse tipo de aula, deixa seu like aqui, se inscreve no canal para o YouTube entender que você tá gostando desse conteúdo e também entregar para mais pessoas esse conteúdo educacional. Além disso, você também deve deixar o seu comentário aqui embaixo dizendo as suas dúvidas e o que mais você gostaria de ver aqui no canal, tá bom? Não se esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos, com as suas amigas que têm interesse nessa área de cabelo, ou que estão fazendo curso de cabelo, ou que querem uma reciclagem, né, um aperfeiçoamento, certo? E eu fico esperando vocês no próximo vídeo. Muito obrigada por ter assistido até aqui, um grande beijo e tchau!